Dizem que quem vence alguém é um vencedor, mas quem vence a si mesmo é invencível. E assim começa hoje o Planeta Mulher. A dança como expressão cultural internacional. O COFIT acontece nos Açores e cria laços além fronteiras. Comigo, Emiliana Gaspar. Olá, Emiliana, tudo bem? Claudine. Tudo bem. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Nada, é um prazer. Afinal, hoje você trouxe alguém. Quem é? É verdade. Hoje está aqui comigo a Isabel Parreira, que também faz parte do COFIT. É uma das dirigentes, se calhar, mais antigas neste momento. E, portanto, vai ter muito mais para dizer do que eu. Isso mesmo, Isabel. Então, já vamos começar a perguntar o que é o COFIT. O COFIT é a sigla do Comitê Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira. Nós somos membros do CIOF, que é, digamos que é o Departamento Internacional do nosso festival, e organizamos aqui na Terceira o Festival Internacional de Folclore. É organizado aqui na Terceira, o festival passa para além da Ilha Terceira, onde tem a sua maior dimensão, passa nas ilhas do Faial e de São Miguel. Este ano passa apenas em São Miguel, o Faial este ano o festival não acontece lá. E portanto, como lhe digo, nós trazemos ao festival vários países. Este ano temos 11 países presentes aqui no nosso festival. É bastante. São bastantes. Envolve quantas pessoas dentro desses... A nível dos grupos temos cerca de 500 pessoas, 497 mais ou menos até agora neste momento, que são elementos dos grupos que vêm à Ilha Terceira. Isso é então mesmo muito interessante. Eu já sei que a Isabel já participa há bastante tempo. Há quanto tempo? Sim, este ano eu faço parte pela 4ª vez da organização, são mandatos de 3 anos, e portanto eu já fiz 3 e agora estou a entrar no 4º mandato. Estou a ensinar agora aos novos e a aprender, a ensinar aquilo que aprendi para que depois me possa retirar e deixar aqui os jovens como a Emiliana a trabalhar no festival. É de facto uma experiência muito interessante e muito enriquecedora. E sobretudo pelo feedback que nós temos das pessoas que nos visitam os Açores, que não sabem o que é os Açores e quando saem daqui, passado uma semana, 10 dias, vão encantados e com promessas de que vão voltar e vão vir fazer férias, e porque isto é melhor do que pensavam, e já tivemos algumas pessoas que vieram cá depois de férias, retornaram depois de ter participado no festival. Exatamente. Essa já é qual versão do festival? Este ano vamos fazer a 30ª edição do festival. Aliás, a Emiliana devia estar a nascer nessa época. Sim, ainda estava em sonhos na primeira edição. Exatamente. Emiliana, como é que é essa participação? Também não é o primeiro ano que você participa? É o primeiro ano enquanto dirigente, enquanto parte da organização. O ano passado participei como colaboradora em alguns dias e, portanto, gostei muito. Este ano recebi o convite para participar e já entrei, já mergulhei no COFIT. Portanto, vai ser a minha primeira experiência enquanto parte da organização. Vamos ver como é que corre. E que tal? Já tem sentido assim, muita emoção? Já tem entrado em contato com os grupos? O que você tem feito efetivamente? Eu acho que o melhor ainda está para vir, sem dúvida. Portanto, nesta fase ainda estamos na parte muito administrativa, muito burocrática, do contacto com os grupos, de preparar toda a logística do festival. E, portanto, é sempre interessante, estamos sempre a aprender, é um conjunto de aprendizagens que muitas vezes nem os livros, nem nada que se pareça consegue transmitir. E, portanto, está a ser muito giro, mas acho que o melhor ainda está para vir. Com certeza. Tem novidades em relação ao ano passado, em relação aos grupos? O que tem de novo esse ano? Portanto, se a Isabel não me deixa mentir, acho que os grupos são sempre grupos novos, nunca são grupos repetentes. E, portanto, é sempre a partir de uma novidade de todas as edições do festival. E, portanto, temos grupos de diferentes países e, portanto, é sempre giro. O ano passado tivemos uma representação dos grupos da Ilha Terceira, este ano
não vamos repetir esta experiência, vamos trazer um grupo de São Miguel e um grupo, para além dos grupos internacionais que a Isabel já falou, um grupo também nacional portanto, de Moreira da Maia, o grupo nacional, e de Porto Formoso, o grupo, portanto, que vem cá representar a região dos Açores. A pergunta que não quer calar. Esse ano vem alguém do Brasil? Não. Não vem um grupo do Brasil? Vem? Por acaso até vem. Eu digo isso não porque nós estávamos com algumas dúvidas ainda em relação a isso. Mas só queria pegar aqui no que a Emiliana disse e focar aqui um aspecto que acho que é muito interessante, que tem a ver com a participação dos grupos nacionais no nosso festival. Os grupos nacionais do nosso festival vêm ao nosso festival por intercâmbio com os grupos folclóricos da Ilha Terceira. E, portanto, nós fomentamos esta participação dos grupos da Ilha Terceira, trazemos-los ao festival através da feira que organizamos todos os anos e depois com a organização, colabora com a organização do COFIT no intercâmbio. Eles fazem a recepção aos grupos nacionais. Sim. Os grupos participam no festival, mas são os grupos de cá, através de intercâmbio, que recebem e tratam de toda a logística e de toda a estadia dos grupos portugueses cá na ilha. O que deve ser uma loucura, porque 400 e tantas pessoas não é fácil de organizar. Sim. Não para além, portanto, os grupos portugueses, como eu estava a dizer, são recebidos pelos grupos da Ilha Terceira, os grupos folclóricos, neste caso é o Grupo Modas da Nossa Terra, que este ano vai receber o grupo de Moreira da Maia. E depois o restante pessoal, os internacionais, o Brasil, a Colômbia, a Coreia do Sul, a Croácia, a Espanha e por aí fora, ficam alojados na Escola Secundária de Angra do Heroísmo. A escola colabora connosco já há muito tempo e onde os grupos estão alojados nas salas de aulas, fazemos cada grupo tem 2 quartos, um quarto para as senhoras, um quarto para os senhores. E depois lá que tomam as suas refeições, a cozinha também, o refeitório, tudo funciona à volta da escola secundária da Angra. A cidade nessa época fica muito mais bonita, fica muito mais colorida, para além até do momento dos espetáculos, mas muita gente andando pela cidade, sotaques diferentes, é muito engraçado. Nós temos imagens aí do ano passado. O que vocês, estando participando do ano passado, sentiram de melhor em relação ao ano passado? Isto é assim, cada ano é um ano e os grupos, nestes últimos 9 anos, o que eu posso dizer da minha experiência é que nós temos tido um feedback muito positivo das pessoas. Nós temos tido grupos de jovens, gente muito jovem, temos tido grupos de pessoas com bastante mais idade e temos conseguido agradar a toda a gente. Isto não é sequer falsa modéstia e eu sinto até um certo orgulho em dizer isto, porque efetivamente é aquilo que as pessoas nos dizem. Quando vão dar um passeio a fazer a Angra a pé, nós fazemos a Angra a pé, fazemos como bons terceirenses que somos, fazemos participar numa tourada, fazemos ir a uma tenta e, portanto, cada vez que eles chegam à escola, ou do passeio de barco, ou do passeio de Angra a pé, ou da tenta, ou do espetáculo que foram, porque o COFIT também, em colaboração com algumas juntas de freguesia, também faz deslocar os grupos às freguesias, eles vêm satisfeitos. Claro. Ou por aquilo que viram, ou pela maneira como foram recebidos, ou por aquilo que comeram, ou por aquilo que aprenderam. E, portanto, quer dizer, para nós, para além de todo este convívio e de todo este trabalho que nós temos, que é efetivamente, nós temos muito trabalho, porque o festival são 10 dias, mas nós trabalhamos o ano todo para conseguir pôr esta gente cá. Para além disto tudo, nós somos 25 da organização, temos cerca de 50 guias e 50 voluntários, mais ou menos, que trabalham connosco. Isto tudo voluntariado. As pessoas trabalham todas de borla para esta organização. E se fosse diferente, não existia há 30 anos. Se fosse assim, não é? E é enriquecedor para nós termos as pessoas gostarem daquilo que vai. Claro que sim, claro que sim. Portanto, para além disso, para além do gostar, a ilha é como dizia há pouco, a ilha enche-se de cor, enche-se de alegria. Exatamente. Eles veem também é importante para nós, para o nosso comércio, para as pessoas, para toda a gente que lá está. Bom, nosso tempo acabou. Agradeço a vocês por terem vindo. Boa sorte, nós vamos dar aqui a nossa repercussão. Na próxima semana vamos trazer mais informações. Um grande beijo. Isabel, muito obrigada. Emiliana também. E boa sorte, nós vamos acompanhar tudo. Obrigada, Claudine. E nós voltamos já já. 8% da população sofre de psicopatia. O tema assusta, intimida. Mas será que você está a dormir com o inimigo? Esta e outras questões serão respondidas agora. Comigo, a psicóloga Letícia Leal. Olá, Letícia, tudo bem? Olá, Claudine. Muito obrigada pelo convite. Que bom tê-la de novo aqui no Planeta Mulher. Obrigada. Eu já estava chamando há bastante tempo.
É verdade, é um facto. Calhou agora, não é? Calhou agora. E hoje, então, nós vamos falar sobre um assunto que todo mundo não para de falar. Vários autores têm lançado livros em relação a esse tema. No Brasil, tem tido imensos programas a falar sobre isso. E toda a gente, parece que isso virou moda. Os psicopatas. Por que será, Letícia? A verdade é que este fenómeno e o conceito de psicopatia surge já no século XIX e surge com uma necessidade de dar um nome às perturbações do foro mental. Então era alguém que estava psicologicamente doente, psiquicamente doente, e começa-se a usar o termo psicopatia. Mas como dizias muito bem, agora é uma moda, usa-se o termo psicopatia para todos os tipos de situações em que existe um crime e em que existe qualquer coisa que ultrapassa aquilo que é dito como um limite num crime, se é que se pode dizer que há limites. E então a psicopatia surge de facto porque vários autores começam a ter interesse em estudar. É de facto um assunto, embora muito estudado, não se sabe, e estes 8% poderão ser uma percentagem irreal das situações, porque nós não sabemos, porque a investigação nesta área tem muitas lacunas. Sim. Há muita dificuldade também em perceber o que é de facto um psicopata, porque os próprios psicopatas são manipuladores, e então dão a volta às entrevistas, neste caso aos inquéritos de investigação, eles conseguem manipular a informação de modo a que uma pessoa que seja leiga no assunto, e muitas vezes estas investigações são feitas por estudantes universitários ou pessoas que estão a começar a sua vida científica, estagiários ou alguém que está no início da sua vida académica, até porque é um tema muito interessante de se falar, não é? Quando se fala da psicopatia, toda a gente fica, o que será um psicopata? Ou os psicopatas têm que ser homicidas, violentíssimos. E a verdade é que isso não acontece. A maioria dos psicopatas não é um homicida e muitas vezes, como tu dizias, podem dormir ao nosso lado. É um facto, o que seria uma dificuldade para eles, porque estes indivíduos têm muitas dificuldades de relações afetivas. Logo, maioritariamente das vezes eles não têm relações íntimas, logo as relações são apenas de uma noite ou são relações efêmeras. Por isso, o perigo de dormir com um psicopata ao lado já diminui qualquer coisa. Aqui um bocadinho, porque eles não conseguem ter relações amorosas, duradouras, porque eles não conseguem colocar-se no lugar do outro. Logo, por uma relação afetiva funcionar, tu tens que saber dar e receber. Então, como estes indivíduos têm dificuldade em posicionar-se, em empatizar, em perceber a dor do outro, não conseguem manter uma relação muito tempo. Se calhar, pode ser por isso que às vezes acontecem esses casos tão graves, que pegam as meninas, as crianças às vezes, e guardam e ficam com elas reféns durante anos e anos. Eles têm dificuldade no relacionamento e têm então essas presas, vamos dizer assim, apenas para fazer o que desejar. É por aí? Sim e não, ou seja, estes indivíduos realmente usam e abusam dos outros com o interesse de satisfazer suas próprias vontades. as suas necessidades e desejos, ou seja, eles não querem saber o que é que a outra pessoa sente, nem o que é que ela acha, é para satisfazer a sua necessidade, o seu desejo. Então a capacidade de se colocar no lugar do outro não existe. É zero. Depois não existe o sentimento de culpa, o que significa que eles muitas vezes estão a cometer um crime gravíssimo à luz da maioria das pessoas, mas do ponto de vista deles nem é um crime assim tão grave, nem é crime. Aliás, eles estão a fazer aquilo que lhes convém. Claro. No caso, concretamente, de indivíduos que raptam ou usam, abusam de mulheres ou de crianças, nem sempre estamos a falar de psicopatas. Podemos estar a falar de agressores sexuais, que têm, de facto, uma perturbação antissocial. Os psicopatas também podem ter essa perturbação antissocial, a incapacidade de se cumprir regras, o cometer crimes, às vezes pequenos delitos, que não são os tais grandes crimes violentos, mas que não conseguem viver um bocadinho à margem da sociedade, que é uma das características da pessoa antissocial.
antissocial, um estilo de vida parasita, ou seja, não trabalham, mas vivem à custa deste e do outro. De pequenos golpes. Nos pequenos golpes, nos pequenos embustes, as fraudes, o tentar subornar as pessoas. E até eles têm esta capacidade de... Eles são muito eloquentes, normalmente. Então têm uma capacidade de te enganar a olhos vistos e tu nem sequer dás por ela. Ou seja, até se apaixona pela pessoa. Muitas vezes. E há muitas mulheres se calhar mais frágeis, que eles têm um discurso muito sedutor e conseguem, se calhar, enganar uma mulher que não esteja tão suscetível, se calhar, da informação que está a ser passada, porque muitas vezes, perante uma pergunta, eles não te respondem à pergunta. Claro. Eles dão uma volta, tu pensas que ele respondeu e ele não respondeu nada, ele não te deu informação nenhuma necessária. Foi vago. Foi evasivo na pergunta. Contudo, contou a história da sua vida. Que naquele dia aconteceu e foi, e teve uma aventura enorme e tu ficas maravilhada. E às vezes com detalhes. Com detalhes. E com detalhes que são uma aventura e são muitas vezes mentiras, porque estes indivíduos têm uma tendência para serem mentirosos patológicos. Usam a mentira para disfarçar tudo. E são bons mentirosos, que é preciso que se... Não é coisa então para rir. Mais uma pergunta, se eles nascem, a pessoa nasce com a psicopatia ou isso é desenvolvido? Acredito que deva ter qualquer tipo de estudo. Existem vários fatores que apontam para vários fatores que levam à psicopatia. Um deles está associado à existência de psicopatia da parte dos próprios pais. E há uma transmissão deste estilo de vida antissocial, o acharem que podem fazer tudo, o terem comportamentos antissociais muito precoces, muitas vezes crimes contra o património, crimes contra as pessoas, há uma tendência para a delinquência juvenil que pode ser passada de pais para filhos. Também há outros tipos de patologias, porque é importante que se perceba que nem todos os criminosos são psicopatas. E muitas vezes há outras patologias, nomeadamente a esquizofrenia, que poderá levar a cometer crimes, não necessariamente ser um psicopata. Mas é importante que se perceba que os fatores sociais, a ausência de um bom vínculo familiar, a passagem de conceitos positivos também na própria vida, faz com que uma pessoa cresça sem rumo, sem lei, sem nada. Então é um dos fatores. Depois há os fatores biológicos. De facto, há estudos que apontam que estes indivíduos não têm uma capacidade neurológica de desenvolver, por exemplo, vamos supor que mostrávamos uma imagem de alguém a chorar. E se calhar o nosso cérebro ia buscar situações em que nós próprios já sofremos. Vamos se comover? Vamos nos comover e o nosso frontal vai ativar. Claro. Em indivíduos como os psicopatas, o frontal não ativa. Não ativa. Então as luzinhas não acendem. É engraçado que eu li eu li um livro, que é até de uma autora brasileira, que ela fala isso. É como se fosse uma chave, não há aquela chave, realmente eles não acendem, você disse muito bem. Nós recebemos no nosso Facebook uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: as crianças que podem nascer, existe ali um indicador quando ela é muito violenta com os animais e depois não tem uma consciência de que ela fez mal, isso pode ser um indicador de que ela tem ali qualquer coisa nesse sentido? Muito bem, é uma excelente pergunta, porque o diagnóstico de psicopatia e da personalidade antissocial só é feito normalmente aos 18 anos. É a altura em que a nossa personalidade está definida. E aí podemos afirmar se há ou não uma patologia. Contudo, existem sinais e o flagrante é sempre a criancinha que mata periquitos e que tenta esvrentar as lagartixas, porque é uma característica da curiosidade também destes indivíduos e da ausência de empatia com o colocar-se lá, estar no lugar do outro. Contudo, existem outros sinais que estão muitas vezes nas questões afetivas. Claro. A criança que não consegue chorar, uma criança que se calhar não consegue expressar aquilo que sente, porque eles têm muita dificuldade em falar sobre as suas emoções. Todavia, muitas vezes temos que esperar para ver. Não se pode assumir também que uma criança pequena que tenha estes comportamentos poderá vir a ser um psicopata. É um risco muito grande de fazer este rótulo. Claro que sim. Até pode piorar. Sim. Não é? Vem de encontro ao que você acabou de dizer. Porque esta patologia não tem cura. Contudo, tem controle. Se estes indivíduos forem percebendo e através de trabalhos também a nível do acompanhamento cognitivo-comportamental, poderá haver aqui uma diminuição
destes comportamentos antissociais e um aumento da capacidade de se colocarem no lugar do outro, de empatizarem, de se sensibilizarem com as histórias de cada pessoa, mas lá está, o controle dos impulsos, o trabalho dos afetos, a gestão emocional, mas lá está, teria que ser da parte destes indivíduos também haver uma predisposição para concretizar estes comportamentos. Se fôssemos generalizar e disséssemos, existe aqui um fator-chave para imaginar que alguém pode ou não ser um psicopata, qual seria essa característica? Não te posso responder. Uma só, não? Não. Tem que ser mesmo um conjunto? No mínimo três fatores. No mínimo, aliás, a checklist da psicopatia aponta para 18 itens. E ainda é grande, é uma lista grande? Sim, 18 a 20 itens, sendo que a questão sexual também está bastante patente. E nestes 20 itens tens que ter no mínimo 3 a 4 itens. Sendo que depois eles têm pesos diferentes, porque há fatores clínicos, há fatores da personalidade antissocial e isto tem algum peso. Por isso, nunca poderemos afirmar assim que este fator é que leva alguém a ser assim ou aquele fator. É como toda a psicopatologia. Não é um indivíduo isolado que pode ser avaliado. É ele no seu contexto ambiental, no seu contexto social, no seu contexto afetivo, que tem que ser avaliado. Para quem está nos assistindo e se de repente identificou com algumas dessas nossas informações, o que você tem a dizer? Se identificou, a primeira coisa que tem que fazer é recorrer a um especialista, um psicólogo, um psiquiatra. Ninguém, a não ser estes dois profissionais de saúde, mais ninguém tem a capacidade de tirar diagnósticos. Logo, se identificou alguns destes sinais que possam, esta pessoa realmente parece um psicopata, deve pedir ajuda e recorrer a profissionais. É só isso. Muito bem. Letícia, muito obrigada por estar conosco. Obrigada. Já está convocada para voltar? Obrigada. Em breve eu acho que teremos novidades, não é isso? Sim. É sim, isso muito em breve. Muito obrigada, até mais. Obrigada. E nós voltamos já já. A sua voz pode dar sinais de alerta e pode ser algo muito mais sério. Comigo, a terapeuta da fala, Ana Nunes. Ana, tudo bem? Olá, Cláudia, tudo Muito bem? obrigada por estar conosco aqui no Planeta Nada, Mulher e vir falar desse assunto tão sério. É verdade. Não é? Ana, nós temos aqui alguns sinais na nossa fala, que muitas vezes pode sinalizar algo até um bocadinho mais sério. O que, por exemplo, pode sinalizar alguém que está com rouquidão? Normalmente a rouquidão é sempre sinal de patologia. Pode ser de uma laringite, simplesmente, pode ser de nódulos, de pólipos, de alguma coisa mais séria, que realmente necessita de terapia da fala. Portanto, quando a pessoa tem rouquidão, e se for persistente, se a obrigar a ter um determinado esforço focal que ao final do dia provoca fadiga, convém mesmo consultar um otorrino e depois então ele encaminha ou não para a terapia da fala. Geralmente quando nós gritamos, vamos numa festa ou bebemos muito gelado, isso é normal. A partir de quando a gente já tem que ficar um bocado mais preocupado? Se passa de uma semana? Sim. Se a rouquidão for mesmo persistente e se provocar desconforto, se a pessoa tiver aquela necessidade de fazer pigarreio e se começar a sentir alterações ao nível da laringe, convém mesmo consultar o otorrino, que é para ver se não evolui para nada mais grave. Especialmente quando não tem assim um motivo aparente. A pessoa não foi em festa nenhuma, nem nada, e de repente a rouquidão começa só... Muito bem. Nós temos um caso que é muito recorrente nos nossos dias, que é a pessoa ser gaga, não é? E isso pode começar desde a infância. Existem técnicas para ajudar essas pessoas. Ninguém precisa ficar a sofrer porque é gago. Exato. Existem técnicas que podemos utilizar para ver se atenuamos as desfluências e a gaguez, tanto para a pessoa se sentir melhor, como para conseguir fazer a sua vida normalmente, porque existem muitas pessoas que abdicam de imensas coisas no seu dia-a-dia por causa desse problema. Portanto, curar totalmente a gaguez, não posso dizer que seja possível, poderá ser possível, mas normalmente com a ansiedade essas desfluências voltam
mas existem características na gaguez que são atenuadas e muitas técnicas que servem mesmo para isso. Ok. Ela às vezes pode ter um fundo emocional, não é isso? Sim, também. E geralmente quando é um fundo emocional, apenas a terapia da fala já pode ajudar, porque a pessoa passa a se sentir mais seguro. Costumo dizer que nós fazemos também um papel de psicólogas muitas vezes. Com certeza. Porque é isso mesmo, normalmente a gaguez esconde um problema emocional, poderá não esconder, mas habitualmente tem muito a parte emocional escondida e até tenho utentes que também são acompanhados por psicólogo e nota-se bastante diferença. Há diferença. Porque, claro que nós temos a formação específica para encaminhar nesse âmbito, mas tentamos fazer o possível, claro. Claro. A Ana trabalha mais com crianças ou com adultos, ou é indiferente? Normalmente com crianças, mas tem muitos casos de voz e normalmente os problemas de voz surgem mais nos adultos. Ok. Em crianças, o que é que surge principalmente? Quando é que a mãe precisa preocupar e falar, ó, isso é um alerta, o meu filho está falando muito alto, está falando muito baixo, ou então ela tem problema com a articulação. Quando é que uma mãe precisa olhar aquela criança e perceber, olha, nesse momento eu preciso procurar uma terapeuta da fala? Pois dentro da infância, se a criança fala muito alto ou se fala muito baixo, pronto, também tem que se preocupar, é normal as crianças falarem alto, só que se daí recorrer uma rouquidão persistente, existe uma fase da infância em que as crianças, por gritarem muito, têm nódulos focais. É verdade. E isso é bastante complicado porque explicar a um adulto que tem que fazer determinadas técnicas e determinados exercícios porque tem nódulos focais e tem uma patologia focal é muito fácil porque o adulto compreende. Agora, proibir uma criança de gritar enquanto está a jogar futebol é algo praticamente impossível. É muito complicado e é aí que entram os pais e que têm que tentar também dar mais chega em casa e fazer os possíveis para cumprirem as técnicas fora da terapia. Porque eu costumo dizer que a gente não faz milagres. Pois não, até porque o menor tempo é com vocês. Exato, temos pouquinho tempo com eles, mas depois damos sempre as dicas aos pais para eles continuarem o trabalho em casa. Muito bem. Quando sente uma voz áspera, o que pode ser, como é que a gente pode perceber isso? Normalmente, as patologias focais variam muito. A voz áspera, a disfonia, a rouquidão em si, uma voz tensa, que a pessoa sinta que está cansada ao final do dia, que tem que entrar em esforço para a voz sair, são tudo características de várias patologias focais. Não posso dizer exatamente, porque normalmente nós trabalhamos mediante o diagnóstico do otorrino. Exatamente, mas surge ali qualquer coisa. Exato. Sim. É um sinalizador de que algo pode não estar bem. Exato. Não é? Convém consultar o otorrino. Muito bem. Existe também uma outra situação, que é cansar muito quando está a falar. Começa a falar e cansa logo rapidamente. Existem técnicas para administrar isso? Como é que isso funciona? Até porque tem imensas pessoas que trabalham por causa da voz. Exato. São os professores, são os oradores, são as pessoas, os cantores. Isso... Normalmente, quando aparecem pessoas que utilizam a sua voz, a voz profissional, nós temos uma série de estratégias que utilizamos para ver se, pronto, em termos de cansaço, são atenuadas, como um aquecimento focal, tal e qual como um atleta tem que fazer o seu aquecimento físico antes de ir praticar o seu desporto. Uma pessoa que utiliza a voz seja profissional da voz, convém fazer um aquecimento focal, mais ou menos de uns 15 minutos. As pessoas assustam-se porque é uma situação que têm que incutir na sua rotina, mas existem alterações de comportamentos que têm mesmo que ser feitas, a hidratação, como é fazer que é beber muita água. A parte do aquecimento, fazer uma respiração correta, porque os padrões respiratórios é que suportam uma boa qualidade de voz. Já agora, qual é a respiração correta para todos, não só para os cantores? Normalmente, a respiração mais utilizada, porque as pessoas não têm noção, é a respiração superior. E eu costumo dizer que temos que respirar com o nosso balão. A nossa barriga é que nos ajuda a impulsionar o ar para que o trabalho da garganta, entre aspas, seja feito de forma mais leviana e que não tenham que entrar em esforço. Portanto, a barriga que impulsiona o ar e temos que fazer uma respiração do diafragma, mesmo aqui exatamente. Embaixo, não é isso? Nós já falamos várias vezes aqui em outras entrevistas, em outras situações também, sobre a importância da respiração. Então essa também veio confirmar. Até para a própria voz estar melhor, você também precisa de uma respiração. Depois, em termos de tensão, normalmente quando fazemos uma respiração superior, acumulamos tensão a nível da cintura escapular e pronto, quando temos a tensão nos ombros, facilmente passamos a tensão para o pescoço, para a laringe e tudo isto influencia a qualidade vocal. É verdade, até quando a gente está muito nervosa,
A gente prende tanto que a garganta inflama, não é assim? Você recebe pessoas também com esse tipo de problema? Sim, bastante. Tem imensos casos de voz e é uma área que eu gosto bastante de trabalhar. Dentro dessa situação, como é o trabalho que você faz com essas pessoas? É demorado? A pessoa precisa ter medo? Vai chegar lá e vai ficar 2, 3 anos em tratamento? 2, 3 anos não, mas isso claro que depende do empenho do utente. É tal coisa, meia hora por semana ou uma hora por semana que seja, não vai fazer milagres. Portanto, a pessoa tem que incutir e tentar fazer o aquecimento focal, fazer hidratação, tentar fazer uma respiração correta, porque depois constitui parte dos nossos objetivos da terapia, a parte da respiração, às vezes mais do que a utilização das técnicas, porque é mesmo um suporte essencial, e depois as técnicas específicas para cada patologia. Isto é um treino que tem que ser feito diariamente e claro que se a pessoa conseguir cumprir os objetivos em casa, facilmente consegue também acabar a terapia e sair com resultados satisfatórios. É o que é importante. Exato. Toda a gente está bem, não é assim? Claro que sim. Doutora Ana, muito obrigada por estar conosco. Obrigada eu. O convite já fica para você voltar novamente e a gente falar sobre outros assuntos, porque esse foi realmente uma entrevista muito interessante. E nós falamos depois, numa próxima ocasião. Muito obrigada. Muito obrigada, Claudine. Foi um prazer. E nós voltamos já já. E o Planeta Mulher termina por aqui. Até semana que vem.